Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Carlos Schmidt, da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Educação Especial. Eu tenho me dedicado à investigação do autismo infantil, o autismo inclusive adulto também, há alguns anos já no meu grupo de pesquisa. Em função disso, a Associação de Familiares e Apoiadores dos Autistas, de Santa Maria me fez um convite para que no dia 2 de abril de 2020, que é o dia eleito pela ONU desde 2007, como Dia Internacional da Consciência do Autismo, que eu pudesse fazer uma fala sobre isso, abordando alguns temas, porque nós estamos nessa época de confinamento, sem sair de casa. Algumas palestras que eu tinha agendadas precisaram ser canceladas em função disso tudo, mas nós temos esse recurso virtual de poder levar essa informação até vocês por aqui. Então, a associação me enviou em torno de 19 questões sobre o autismo que eles têm dúvida, para que eu fizesse um roteiro e respondesse a vocês. Eu vou tentar responder uma por uma aqui à medida do possível, tá bem, gente? A primeira questão é sobre o que é o autismo, grau de comprometimento e comorbidade. Bom, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, significa que ele aparece cedo no desenvolvimento e ele vai mudando algumas características ao longo de todo o desenvolvimento. Por isso é um transtorno do desenvolvimento, não é uma doença mental, não é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno do desenvolvimento. Que sinais caracterizam o autismo? Dois em especial. A comunicação social, ou seja, toda a comunicação que é mais do que a fala. A gente só está falando aqui, mas toda a comunicação são expressões faciais, são gestos, é a prosódia com que eu estou falando aqui, com uma voz modula, a questão do olhar, corpo, tudo isso ajuda a comunicar além do que eu estou falando. E essa comunicação verbal e não verbal são aspectos que vão estar implicados no autismo. A reciprocidade social, a troca, as falas com os outros, essa parte de interação social normalmente está comprometida por ausência de fala, dificuldade de iniciar e manter uma conversa com outras pessoas. Essa é a primeira dimensão que está alterada no autismo. A segunda dimensão que está alterada no autismo diz respeito a alguns comportamentos que estão presentes, mais especificamente são estereotipias ou rituais verbais ou motores. Então, a presença desse movimento que se chama flapping ou o rocking, que é esse balanceio, é muito comum nas crianças com autismo, nos jovens com autismo. Eles têm esse comportamento de repetir as coisas do mesmo jeito, não só verbalmente, como rituais de seguir sempre o mesmo trajeto, comer sempre a mesma coisa, que desde o Kanner lá, 1943, que já tinha pontuado essa característica que ele chama de sameness, essa mesmice, de fazer sempre as mesmas coisas. E além disso, o que tem de razoavelmente novo no autismo, então, dentro do espectro, é a inclusão de um critério diagnóstico que são as alterações sensoriais. Então, todas as modalidades sensoriais, seja ela audição, olfato, tato, podem sofrer algum tipo de alteração. A gente pega, por exemplo, a audição. A alteração é importante a gente caracterizar que pode ser para menos ou para mais, pode ser hipo ou hiper. No caso da audição hipo, a criança pode colocar a mão no ouvido para tentar ouvir melhor algo que ela não está entendendo, ou então ela tapa, que é bastante comum nas escolas, em escolas de educação infantil, a criança tapar os ouvidos por hipersensibilidade auditiva. Então a gente tem que prestar atenção nessas características. Isso causa um transtorno bem grande social para essas crianças. Desde 2013, o autismo começou a ser chamado de transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ele varia muito. Essas características têm inúmeras nuances que se apresentam de formas diferentes em diferentes crianças. Vocês vão ver uma criança que tem autismo e que é calma e que fala bastante e que tem um QI normal, no nível normal. Vocês vão ver outra criança também com autismo que não vai, que vai ser mais agitada, que vai ser mais rígida com alguns comportamentos, que não vai falar, que vai se agredir. E todas essas crianças têm autismo. Então, por isso a gente chama transtorno do espectro do autismo.
ou seja, a forma como essas características se apresentam em diferentes crianças, por isso a gente entende que é um espectro, é mais amplo. Então há muitas outras questões envolvidas no autismo também, só o autismo é a questão da comunicação e dos comportamentos, mas junto com isso vem deficiência intelectual muitas vezes presente, vem alguns quadros orgânicos junto com isso, né? Tem um perfil cognitivo muito específico do autismo, que alguns estudiosos chamam de um perfil focado no detalhe. Enfim, quando se avalia uma criança com autismo, que é sempre feito por um médico e uma equipe multidisciplinar, poucas vezes por somente um profissional, aí a comunicação desse diagnóstico para a família conseguir incluir esta criança numa escola, né, inclusiva, para ela frequentar a escola junto com outras crianças e poder desenvolver as características que ela tem dentro do espectro, tá bem? Então o autismo ele é bem amplo, mas assim de modo geral essa é a resposta. Pessoal, a segunda pergunta da associação, por que acontece mais em meninos do que em meninas? Não é uma questão consensual na literatura e tampouco fácil de responder. Desde o início, desde Kanner, quando ele começou investigando aqueles 11 casos daquelas 11 crianças, a grande maior parte era meninos. Logo depois, os outros estudos também se debruçaram mais sobre as características do autismo em meninos. Como consequência, nós temos uma ampla descrição de como as características do autismo se manifestam em meninos. E a grande parte dos instrumentos de rastreio e diagnóstico que nós temos se baseiam nessas descrições de como as características do autismo se expressam em meninos. Então a gente acaba diagnosticando o autismo com base em comportamentos que são manifestos em meninos e pouco estudado em meninas. Essa é uma das possíveis razões que a literatura explica, né? Há teorias também que se debruçam sobre essa questão para tentar explicá-la. O Simon Baron-Cohen, que é um pesquisador inglês, ele fez uma teoria, desenvolveu uma teoria já há algum tempo, de que o cérebro no autismo seria um cérebro excessivamente masculino. Ou seja, tem toda uma explicação biológica de um banho de testosterona muito precoce no desenvolvimento, mas que as características, em síntese, ele colocou dessa forma, como se o cérebro masculino fosse sistematizante e o cérebro feminino fosse empatizante. Ou seja, as mulheres têm uma habilidade de empatia maior e os homens sistematizam de modo geral, né, as coisas ao seu redor. Com isso, essa teoria dá vazão às características do autismo em meninos, muito mais do que em meninas. Tem um artigo bem interessante que também é assinado pelo Baron-Cohen, publicado em 2012 numa revista internacional, que investigou diferenças e similaridades em pelo menos 4 domínios cognitivos, né? De empatia, como é que é o perfil cognitivo de pessoas com autismo, homens e mulheres, para justamente ver qual a diferença. Bom, eles concluíram que alguns domínios cognitivos realmente as meninas não apresentam um déficit social tão grande quanto os meninos. Outros domínios, os meninos apresentam menos grave déficit naquele domínio do que as meninas. Isso acaba constituindo perfis muito diferentes de meninos e meninas. Então as meninas acabam sendo diagnosticadas muitas vezes mais tarde, né, por causa disso. E aí se registram menos casos de diagnóstico de autismo em meninas. Elas são pouco olhadas do ponto de vista da manifestação do autismo no sexo feminino. Além disso, tem algumas outras teorias genéticas ligadas aos cromossomas sexuais também, mas que são bem complexas, não são decisivas, não são unanimidade, então a gente nem precisa falar delas aqui. Em síntese, é isso. Outra pergunta, gente, enviada pela associação. A criança autista, além do diagnóstico, tem mais algum prognóstico? Não sei se está bem formulada a questão, porque o diagnóstico é uma conclusão sobre a situação atual do diagnóstico. Prognóstico é uma estimativa futura. Então, quando a gente fala em prognóstico, a gente pensa de como esse sujeito
o que é esperado dele ao longo de alguns anos. Sobre isso, não sei se nós estamos falando aqui de o que esperar do prognóstico das crianças autismo ou se tem outras comorbidades, outros diagnósticos junto. Sobre a primeira hipótese da pergunta, se tem outros, sim, há uma série de comorbidades, X frágil, esclerose tuberosa, uma série de outras coisas que tendem a aparecer junto com o autismo. As alterações eletroencefalográficas são muito comuns, seguidas ou não de convulsão, né? Então é um quadro eletroencefalográfico também, né, o autismo. Então, quando se investiga autismo numa equipe para o diagnóstico, é importante olhar o que mais tem no autismo, né? Para que sejam previstas intervenções ou terapêuticas voltadas não só para os déficits sociais, mas também para outras questões importantes que essa criança ou esse jovem pode apresentar. Se essa pergunta estiver se referindo a um prognóstico, ou seja, o que esperar de jovens com autismo mais adiante, alguns indicadores, os mais comuns são surgimento da linguagem, né, até uma idade de 4 anos mais ou menos, e ausência de deficiência intelectual, né? Esses são os indicativos médicos que são mais comuns. Existem indicativos sociais também, o quanto essa criança transita em sociedade e frequenta ambientes sociais. Isso favorece o desenvolvimento social dela e logo o prognóstico futuro em termos de desenvolvimento social. Quanto mais essa criança for envolvida em terapias e ambientes sociais para estimulação e desenvolvimento dessas dificuldades dela, melhor vai ser o prognóstico futuro, tá bem? Gente, a pergunta é, nossas crianças autistas irão se desenvolver como as demais crianças? Particularmente, o meu pensamento é o seguinte, crianças autistas antes de ser autistas, são crianças, e crianças se desenvolvem. Então, certamente vai se desenvolver. Como eu vejo as crianças com autismo? Elas têm características diferentes das outras crianças, né? Não necessariamente inferiores ou dificuldades, mas elas também, no perfil cognitivo de crianças com autismo, elas têm algumas habilidades que nós não temos. Por exemplo, há uma pesquisadora alemã que pesquisou muito tempo na Inglaterra, chamada Uta Frith, e ela propôs uma teoria chamada teoria da coerência central, em que a proposta que ela faz é que as crianças com autismo têm uma tendência a perceber muito melhor o detalhe do que neurotípicos. Eu chamo neurotípicos quem não tem autismo, tá bem? Então, ela vai ter uma habilidade em tarefas com maior detalhamento, ela vai conseguir resolver e identificar melhor as partes do que nós. Desse ponto de vista, a gente pode se perguntar quem é que tem a deficiência aqui, então, né? Porque depende de como for apresentado um problema que deve ser resolvido, se exigir habilidade de detalhe, talvez as crianças com autismo resolvam melhor do que nós. Se exigir um significado maior que seja necessário unir todos os detalhes em um todo coerente para dar essa resposta, bom, aí as crianças com autismo vão ter dificuldade e as crianças neurotípicas vão possivelmente se sair melhor nessa tarefa. Então, eu vejo as crianças com autismo como diferentes, mas não inferiores. Eu acho que eles têm muito a contribuir no mercado de trabalho para nós entendermos a natureza humana. Acho que professores que trabalham na educação de crianças com autismo, que conseguem aceitar o desafio e conseguir uma efetiva educação de crianças com autismo, acabam se tornando docentes mais completos do que aqueles que não se envolvem com crianças com autismo, porque elas nos desafiam, né, com seus enigmas diários, e a gente se empenhar e conseguir decifrar o que esse comportamento, esse pensamento quer dizer quando ele é falado por uma criança com autismo, que tem toda uma percepção, um sistema nervoso central diferente do nosso. Então, do meu ponto de vista, essas crianças se desenvolvem e de um modo muito interessante, que nos ensinam muitas coisas que a gente não sabe quando a gente fala somente entre iguais. Outra pergunta, por que os autistas parece que não ouvem, parece que não compreendem o que falamos? Uma explicação possível é a dificuldade de orientação social, que eu havia falado no início.
Crianças com autismo se dirigem pouco para as outras pessoas e mais para objetos. É uma tendência geral no autismo. Então, a ideia de que não ouvem não é verdade, né? Tanto que muitas vezes o diferencial é fazer um teste de surdez e a gente vê que ele não é surdo. Ele tem menor interesse na interação social ou se dirige menos para os locais de interação social. E muitas vezes a compreensão da pessoa com autismo ela é diferente também. Ela tende a ter uma compreensão literal das coisas. Por exemplo, menino, tu tem que andar na linha, né? E aí ele vai dizer, que linha que tem que andar? Essa é uma compreensão literal. Então, quando nós conversamos tipicamente, a gente usa expressões que podem ser entendidas de forma literal por uma criança com autismo, e ela de fato não está entendendo o que a gente quer dizer por elaborar uma imagem mental do que a gente está falando muito diferente do que a gente quer dizer, né? Mas surdez não, é mais essa dificuldade de interação e comunicação que acontece entre nós. Por isso, apoio visual tem sido uma estratégia muito usada de que a gente possa mostrar visualmente o que a gente está falando, porque o concreto ajuda mais na comunicação. Por que eles não gostam que mexam nos cabelos ou cortar unhas? Isso não é geral. Tem uns que não gostam, outros não se importam e tem uns que, né, até gostam, né? Isso pode ser explicado, né? Cada caso precisa ser visto particularmente, mas alterações sensoriais, que eu havia falado lá no início, elas podem ser táteis. Então, o toque na pele, ou mexer em cabelos, unhas, e o toque na pessoa com autismo, ele é uma questão delicada, porque muitas vezes pode ser imprevisível, a pessoa chegar tocando e ele, né, não prevê aquilo, se assustar ou se agitar com aquilo, ou simplesmente, né, o toque ser quase insuportável. Ao caso da autista famosa Temple Grandin, né, quem não viu o filme indico, né, apresentado no HBO alguns anos atrás, em que ela não suportava o toque nem da mãe, né? Então essa é uma possível explicação, tá bem? O que é hiperlexia no autismo? Hiperlexia, de modo geral, é quando uma criança aprende a ler muito cedo. O conceito de hiperlexia também não é consensual na literatura, mas de modo geral se caracteriza entre uma habilidade muito grande da criança de codificar símbolos, que é o processo de leitura, ele acompanha uma frase e consegue processar o que está escrito, mas ele contrasta com a compreensão daquilo que está sendo dito. Então a criança consegue ler, mas tem dificuldade de entender por pura imaturidade, né? Porque são crianças pequenas ainda, outras áreas não tão bem desenvolvidas, ou tem até uma deficiência intelectual associada, mas ela consegue ler. E aprende muitas vezes de modo autodidata na infância, né? Eu já tive alunos com autismo que não falavam até os 4 anos de idade, a primeira vez que começaram a falar, porque eles já estavam lendo, olhando o jornal. Então se desenvolvem numa outra ordem as habilidades no autismo. Mas a hiperlexia, em síntese, é isso. Ela está presente, né, em grande parte das pessoas com autismo, especialmente aquelas sem deficiência intelectual também. E elas têm a habilidade de ler facilmente. Mas nós não podemos nos equivocar ao achar que quando ele lê, ele está entendendo. A hiperlexia normalmente envolve habilidade só de codificação das frases, mas não necessariamente um entendimento do conteúdo daquela frase e a semântica, ou seja, o que aquilo quer dizer, tá bem? Outra pergunta. Autista, mesmo que características diminuam, sempre vai ser autista? Não muda o diagnóstico? É uma pergunta bem capciosa. Não quero dar a entender que existe uma terapêutica ou alguma forma de eliminar o autismo. Isso, infelizmente, a gente ainda não tem. Mas é possível que com as intervenções, nas pesquisas fazemos assim, avaliamos o desenvolvimento da criança de algumas habilidades ou de alguns sintomas do autismo antes da intervenção e no fim da intervenção medimos novamente para ver se eles diminuíram ou não. Vamos pensar que a intensidade desses sintomas é o que caracteriza o autismo. Se eles diminuírem, diminui a gravidade ou severidade do autismo. Então ele muda. O diagnóstico, bom, hoje nós temos transtorno do espectro. Então dentro do espectro há lugar para essa variabilidade toda, né? Desde mais leves até os mais comprometidos. Então sim, pode mudar.